Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre medidas de comprimento. Antigamente, não existia nenhuma forma padrão de medida. Então, as medidas que eram usadas, elas eram baseadas no corpo humano. Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, a gente usava como medida o palmo, o pé, o passo, a braça, a jarda e a polegada. Mas como podemos usar essas unidades de medida de comprimento se o pé, a mão ou o braço das pessoas podem ter tamanhos diferentes? Para evitar a confusão, principalmente em negociações comerciais, há cerca de 2 séculos, alguns cientistas se reuniram na França para padronizar algumas medidas, dando origem ao sistema métrico decimal, que é o que a gente usa hoje, que são as nossas unidades de medida. Hoje já é bem mais fácil, a gente tem os nossos instrumentos, né, para as medidas, que são a régua, o metro, a trena, o paquímetro, entre muitos outros. Mas aqui a gente vai falar sobre as medidas de comprimento. Então, essas medidas que foram colocadas para a gente usar foram essas daqui, que está primeiramente para vocês só a sigla delas, que é km, hm, dan, m, dm, cm e mm. O km significa quilômetro, o hm, hectômetro, o dan, decâmetro, dm, decímetro, cm, centímetro e m, milímetro. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. E aí tem as medidas que a gente mais conhece, porque são as mais usadas, que são o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. E às vezes a gente precisa transformar algumas unidades, né, de medidas. E aí a gente tem aqui uma tabela que a gente pode usar para facilitar a nossa vida. Quando eu tenho uma unidade grande e eu preciso transformar numa unidade menor, basta ir multiplicando de 10 em 10, olha só. De quilômetros para hectômetros eu multiplico por metro, de hectômetros para decâmetros por 10, de decâmetros para metros por 10. E se eu tenho uma unidade menor para uma maior, basta ir dividindo por 10. Bom, mas vamos entender isso na prática, como é que funciona. Então, aqui, por exemplo, ele está pedindo para a gente transformar as unidades de medida. Eu tenho 1 quilômetro e eu preciso transformar esse 1 quilômetro em metros. Como é que eu vou fazer? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o 1. Aqui está o quilômetro. Eu preciso transformar ele numa unidade menor, que é o metro. Então, basta que eu vá multiplicando até chegar lá. Mas existe uma forma ainda mais simples para a gente resolver isso. Basta que eu conte as casinhas. Então, eu estou aqui em quilômetros, eu vou andar quantas casinhas até chegar em metro? Ó, 1, 2, 3. Se eu andei 3 casinhas, basta que eu acrescente 3 zeros. Pronto, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Professora, mas você falou que multiplicava e andou 10 as casinhas. Gente, é a mesma coisa, ó. 10 vezes 10 vai dar 100, vezes 10 vai dar 1000. Então, 1 vezes 1000 vai dar 1000 mesmo, tá? Então, só para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui eu tenho 1 metro e eu preciso transformar ele em centímetros. Observem que quando eu vou do maior para o menor, os zeros vão para depois, tá? Então, vamos lá. Estou aqui em metros. Tem 1 metro aqui, e eu quero transformar ele em centímetros. O centímetro está aqui. Então, quantas casinhas eu vou andar? Ó? 1, 2. 2 casinhas, 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque 10 vezes 10 é 100. E 1 vezes 100, então, 1 metro eu tenho 100 centímetros. Aqui eu tenho 1 metro e eu vou transformar em milímetros. Então, 1 metro para milímetros. Olha só, 1, 2, 3 casinhas. Então, 3 zeros. Ou seja, em 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Aqui eu tenho 200 metros e eu preciso transformar em quilômetros. Prestem atenção agora. Eu estou numa unidade menor, que é 1 metro, e vou para a maior, que é o quilômetro. Então, como é que eu vou resolver isso daqui?
O que a gente precisa saber é o seguinte, quando eu tenho um número inteiro, vocês estão vendo que ele não tem nenhuma vírgula? Porque o número inteiro, a vírgula está escondidinha depois. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui, ó, em metros e vou para quilômetros. Então, 1, 2, 3 casinhas. Observem que eu fui para o outro lado agora, porque eu fui dividindo. Então, a minha casinha vai andar para a esquerda. Se a vírgula estava aqui, ó, então, 1, 2, 3. A minha vírgula vai parar aqui. Então, eu vou ficar com 0,200. Então, 0,200 quilômetros. Ou seja, 200 metros é o mesmo que 0,200 quilômetros, ou eu também posso dizer que é 0,2, tá? Aqui, neste próximo exemplo, eu tenho de centímetros para metros. Então, a mesma coisa, gente. Vamos imaginar que a nossa vírgula está escondidinha aqui atrás. De metros para centímetros, de centímetros para metros, então, ó, 1, 2. Então, eu vou andar 2 casinhas. 1, 2. Quando eu coloco uma vírgula, ela nunca pode ficar sozinha. Então, eu tenho que acrescentar mais um zero aqui na frente. Ele vai ficar 0,70 metros, ou seja, 70 centímetros é uma parte do metro. Por isso que ele tem essa vírgula. Aqui eu tenho que transformar 3 metros em quilômetros. De novo, olha, da unidade menor para a maior. Observem para onde a minha mão está indo, é onde a minha vírgula vai caminhar, a minha vírgula caminha. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 aqui. E aí, eu tenho de metros 1, 2, 3 casinhas. A vírgula está escondidinha aqui, então, 1, 2, 3 casinhas. Lembra que a vírgula não pode ficar sozinha. Então, eu tenho 0,003 quilômetros, que é o mesmo que dividir o 3 por 1.000, né? Já que a gente andou 3 casinhas, 10 vezes 10 é 100, e 10 vezes 100 é 1.000. Então, se eu dividir 3 por 1.000, vai dar 0,03. Aqui eu tenho 175 centímetros e eu vou transformar eles em metros. Então, vamos colocar aqui. Então, ele está em centímetros e eu vou transformar... Ele está em centímetros e eu vou transformar em metros. 1, 2 casinhas. Se a vírgula está escondidinha lá atrás, 1, 2 casinhas. Eu vou ficar com 1,75 metros. Aqui, eu vou até colocar aqui embaixo, 37,8. Bom, aqui eu tenho em quilômetros para centímetros. Vocês observam que a vírgula apareceu no meio do número. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Quilômetros para centímetros. Quantas casinhas a gente vai andar? 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então, eu vou ter que deslocar a minha vírgula 5 casinhas também. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou, perdão, gente, aqui ele estava em quilômetros para centímetros. Então, vamos esquecer isso aqui, ó. Vai ficar 37,8. Até eu me atrapalhei agora. Eu tinha uma unidade maior, eu fui para menor. Então, eu vou andar com zeros para trás, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Se eu já tinha uma, eu tenho que acrescentar mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, a minha vírgula vai parar aqui, ó. Então, eu vou ficar com... Nem vai caber, acho que aqui nesse espaço. 3, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Quando a vírgula vai para trás e ele vai ficar um número inteiro, eu não preciso colocar a vírgula de novo, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 3.780 centímetros. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.